Bom, pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, né? Meu nome é Cledson, sou gerente de arquitetura na CIT. Estou aqui com dois amigos, né, que dividem trincheira comigo no dia a dia, o William e o Ivan. O Danilo Costa estaria com a gente também, mas infelizmente ele contraiu o Covid. Estamos mandando boas energias para ele se recuperar em breve e voltar conosco. Mas queria... tenho 5 anos de CIT, como eu disse, queria passar um pouco o microfone para o Will, para ele se apresentar, depois passo para o Ivan. Will, por favor. Perfeito. Bom, obrigado por todo mundo que está aqui. Meu nome é William, sou arquiteto de sistema na CIT. Estou lá há quase 6 anos já. E trabalhando com o Cledson já há 2 anos. Um prazer. Vou passar para o Ivan. Obrigado a todos por estarem aqui acompanhando com a gente e a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Meu nome é Ivan, estou também aqui há mais ou menos 6 anos na CIT, trabalhando com alguns desses feras aqui que me acompanham. Sou arquiteto de software. Muito bem, entrou todo mundo mais ou menos junto, foi uma safra muito boa, né? Então vamos começar a falar do nosso tema de hoje, né? A gente trouxe o tema para conversar aqui sobre user centricity, né? Acho que o primeiro ponto que a gente queria colocar aqui é a questão da relevância desse papel, né? Então, primeira frase aqui, abri a apresentação com uma frase bastante aspiracional do Jack Ma, né? Jack Ma é fundador do grupo Alibaba, né? Alibaba é a maior e-commerce do mundo, maior retailer do mundo, quinta maior empresa de internet em termos de receita, né? E ela exemplifica muito bem o que é uma empresa do século XXI, né? Uma companhia que se tornou esse colosso aí em 21 anos de existência, né? E quando questionado de alguns dos seus segredos de crescimento, ele colocou essa frase que está na tela, né? Que um dos segredos para crescer nessa rapidez, nessa velocidade, para ele quando ele vai discutir negócios, esquecer sobre os competidores e focar de fato no consumidor, né? No cliente final, no usuário da solução digital. E esse ponto, esse insight, ele é muito relevante, ele casa muito com uma outra visão, que é a visão do Eric Ries, do Lean Startup, né, ou a Startup Enxuta, livro de grande sucesso aqui, que ele dizia que quando você vai construir um produto digital de forma acelerada, né, como fazem as startups hoje em dia, a ideia é que você comece com um conjunto pequeno de ideias, né, fazer uma construção incremental de ideias, construir e já disponibilizar esse produto na mão do cliente, de forma que ele consiga utilizar, né, o cliente ou o usuário final do seu produto, de forma que ele consiga utilizar e você consiga capturar dados do uso desse usuário final, né? Se foi uma experiência agradável, se não foi uma experiência agradável, o que ele teve de facilidade, o que ele teve de dificuldade, o que gerou engajamento, o que não gerou. E a partir desses dados e dessa análise, você aprende e gera novas ideias, né? Então, condensando as duas visões em uma só, a gente entende que se você faz toda essa construção de produto digital usando ideias do cliente, gerando um produto para o cliente e aprendendo com dados que o cliente gera, e você faz essa roda girar num ritmo acelerado, você está construindo o produto digital correto e incrementando rapidamente, né? E, bem, isso colocado, né, qual é a questão que a gente coloca à mesa aqui de problemas de hoje em dia? Aqui, normalmente, o que a gente encontra em várias grandes companhias, né, principalmente aquelas que não nasceram digital, que são oriundas do século XX, cresceram e tiveram sucesso no século XX, né, aquela rodinha que gira rápido, ela não está estabelecida como uma maneira natural de se produzir uma solução digital, né? Então a gente tem uma figura um pouco mais que se parece um pouco mais com esse diagrama, né? Onde eu tenho aqui toda uma área de competência de produtos, desenvolvimento de software, uma área de governança, onde eu coloco arquitetura e processo, qualidade de software, esses imbuídos na construção de produto, e o que eu tenho é o cliente aqui no canto aguardando o resultado, né? O que a gente costuma ver em modelos desse tipo é que a área de produtos, normalmente, ela tem uma visão inicial daquilo que é o produto, ela tem a percepção que
ela tem muita certeza daquilo que precisa ser feito, né? Essas ideias elas são passadas por um time de desenvolvimento e muitas vezes essa passagem tem muitas idas e voltas por uma questão de estudo de viabilidade, custo-benefício, né? Mas uma vez que existe um acordo entre essas áreas, durante o desenvolvimento existe também uma comunicação bastante frequente com áreas de governança. Quando eu falo governança, de uma maneira muito genérica, né? Claro. Pode ser uma equipe de... Oi? Está faltando só a apresentação, não está aparecendo aqui. Então, fazer uma recapitulação rápida, né? Então, aqui a frase do Jack Ma, me desculpem pelo deslize. Aqui o ciclo de desenvolvimento que é provocado ali pelo Lean Startup, né? Aqui a visão de cliente no centro, né? Ciclos curtos acelerados. E aqui é uma visão que a gente vê, né, nas empresas que não nasceram digital, né? Tem um modelo de desenvolvimento mais utilizado no século XX, que é bastante focado ali no processo de desenvolver e pouco focado no cliente. E o que a gente vê acontecendo é justamente esse cenário, né? Onde eu tenho uma área de produtos que se sente, né, com muita certeza do que precisa ser feito, né? Enviando esses dados para o desenvolvimento e essa comunicação acontecendo de idas e voltas aqui até que se entre num acordo. Uma área de governança, onde eu estou falando de governança, pode ser uma área de arquitetura que tem seus padrões de desenvolvimento, uma área de processos que define como aquele produto deve ser desenvolvido em fases bem definidas, né? Onde padrões precisam ser seguidos, né? E uma área de qualidade de software que acaba sendo também engargalada por ser a responsável por garantir a qualidade de tudo aquilo que é entregue em termos de produtos digitais para uma companhia que pode ser potencialmente grande, né? Quando a gente tem um ciclo desse acontecendo, o produto que é gerado aqui, normalmente ele demora muito tempo para se ter um primeiro lançamento ou mais versões, né? Incrementos de versão desse lançamento. Então, quando o produto chega até o consumidor final, ele que já tem na cabeça uma série de dados, uma série de outputs que poderiam ser aproveitados por uma área de produto se a gente tivesse um ciclo mais rápido de desenvolvimento, ele recebe um produto que já está antiquado, né? Parece que esse produto não foi feito para ele porque as demandas dele não estão representadas nessa versão de produto que chega à mão dele. Esse problema que a gente está mostrando aqui, ele é um problema bastante clássico, né? Assim, existem diversas áreas de conhecimento que estão lançando mão de ferramentas para fazer com que esse desenho mais quadradinho se aproxime daquele ciclo de evolução mais rápida, né? A gente pode falar que quando a gente diz de metodologia ágil, a gente está falando de diminuir os tempos de entrega, né, em time boxes e dar cadência para essas entregas. É uma maneira de fazer com que esse modelo se aproxime ao ciclo rápido. A gente fala de reorganizações, né, organizacionais, onde eu vou criar squads de forma que desenvolvimento, produto, governança e qualidade de software trabalham juntos como time e todo esse atrito de comunicação se diminui e isso melhora o tempo de entrega, né? Então, o objetivo aqui dessa apresentação, na verdade, é ver como a disciplina de arquitetura, né, a disciplina de desenvolvimento de arquitetura, ela pode também contribuir, ser uma ferramenta importante no sentido de transformar esse modelo mais tradicional de geração de produtos de software em um modelo de ciclos mais rápidos e de entregas mais precisas quando a gente constrói produtos digitais. Ok? Para a gente fazer essa apresentação, a gente vai dizer alguns cases, né, que a gente trabalhou, são cases reais, e primeiro aqui a gente vai dar uma visão um pouco mais de como a gente encontrou nosso norte, como a gente encaminhou os primeiros passos num dado cliente que a gente atendeu, e depois cases reais mesmo, para que essa troca entre nós aqui ela seja mais frutífera e pé no chão, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem colocar via chat aí do lado, né? Nós estamos em 3, então a gente consegue se organizar aí para colocar a pergunta de vocês no momento certo, né? Se alguma coisa escapar também, ao final da apresentação a gente reserva um tempinho para dúvidas, tudo bem? No caso que a gente vai apresentar aqui,
A gente está falando de um cliente que ele procurou a gente já ciente dessa necessidade de ser mais customer-centric, né? Uma grande empresa do século XX que cresceu e se tornou muito representativa num modelo de desenvolvimento como aquele que eu mostrei alguns slides para trás, mas entendeu que, cara, para eu conseguir ser relevante, manter minha relevância e crescer no século XXI, eu de fato preciso ouvir o meu cliente de maneira mais satisfatória, né? Então a gente fez algumas dinâmicas com eles, né, envolvendo TI, envolvendo produto, né, envolvendo os grandes sponsors da companhia, e a gente chegou em conjunto, em consenso, a um norte estratégico, que está representado por essas 3 bolinhas aí, né? Esse cliente ele se deu conta que para os produtos digitais que ele iria criar, ele precisava colocar o cliente no centro. Era mandatório para que ele fizesse bons produtos digitais que o cliente fosse ouvido e fizesse parte do processo de evolução do produto. Né? Com isso, com esse primeiro passo, isso significa que a área de negócio ela vai estar muito alinhada com o que o cliente quer. Né? E com isso, o que ela demandasse em termos de inovação tecnológica para o produto digital seria, de fato, desenvolvido e geraria valor. Então, tudo aquilo que a gente faz de inovação tecnológica primariamente tende a atender os pedidos de negócio. Por quê? Porque o negócio está alinhado com o cliente. E para que a gente também tenha produtos digitais que tenham experiência diferenciada, a ideia é que toda inovação tecnológica que a gente coloque nesse produto, ela seja feita passo a passo, paulatinamente, via experimentação, e alinhado no objetivo central do produto final que a gente está criando, que é, de fato, atender as necessidades do meu usuário final. Depois que a gente entendeu essa figura estratégica mais alta, que a gente co-criou com o cliente, que a gente precisava mudar a nossa maneira de trabalhar e colocar na mesa, colocar no nosso dia a dia alguns princípios de trabalho muito relevantes, que seriam, eu preciso trabalhar em ciclos pequenos, entregas pequenas, experimentações pequenas, de forma que, caso eu venha a falhar na minha experimentação, né, a gente até diz que a gente não falha em experimentação, né? Se a gente tem sucesso, a gente segue com o programa, se a gente não tem sucesso, a gente leva aprendizado. Mas se algo sai como não esperado, eu falho pequeno e aprendo rápido. Então, preciso ter uma maneira de trabalhar que corra para esse sentido. Eu preciso desenvolver com agilidade, com ciclos curtos e colocar o produto com frequência na mão do meu usuário final. As decisões de produto que eu faço, elas têm que ser direcionadas de dados, e dados vêm da experiência do cliente utilizando o produto. A gente precisa entregar um produto que tenha excelência operacional. Por que digo isso? Mesmo que eu faça o produto mais correto, se ele não funciona bem, ele vai gerar desengajamento no cliente, né? Então, eu preciso de fato entregar algo na mão dele que seja bom de utilizar, né? Que faça aquilo que se requer. E para isso, eu preciso me preocupar com qualidade desde o primeiro momento, né? Então, construo um software cuja validação das suas funcionalidades ali é construída junto com o próprio software. E para isso, a gente lança a mão de várias práticas de desenvolvimento de arquitetura. Então, a gente está falando desde trabalhar com hipótese, aprendizado sem código, estratégia de produto mínimo viável, experiência mínima viável, CI, CD, arquitetura evolutiva, Data Analytics para conseguir capturar as percepções do cliente, monitoramento, aplicações Cloud Native para dar a excelência operacional que a gente precisa, e construção de qualidade através de testes automatizados e homologação contínua. Para a gente tirar a conversa do teórico e falar um pouco mais do prático, eu queria que um dos meus amigos aqui puxasse o primeiro case, né? Pode deixar. Começo eu aqui. Bom, o primeiro caso é sobre uma solução que a gente teve muito ligado a isso, tudo isso que o Cledson falou, para entender exatamente qual a necessidade do cliente e qual a melhor forma de aplicar, de gerar muito conhecimento e aplicar esse conhecimento para gerar uma solução que seja compatível com o que ele precisasse. Pode seguir para o próximo. Então, o que esse cliente? A gente chega até esse cliente, o que ele tem é uma cadeia de lojistas e eles têm comunicados que são emitidos para esses lojistas para que eles possam
ter mais conhecimento de lançamentos, de várias informações da companhia, mas também isso gera ações e atividades para eles no dia a dia, ações como gerenciar a loja, como organizar produtos e ações similares. Só que o que acontece? A forma como essas comunicações elas são distribuídas e como elas são compreendidas e desdobradas no dia a dia desses lojistas, ela é bem diferente de um para o outro. Não existe um ponto comum, não existe uma forma comum de entender essas atividades e de executar elas. Então, qual que é o primeiro passo que a gente faz? Junto com o cliente e junto com uma série de feedbacks que a gente já tem de pessoas do cliente mesmo que já trabalharam mais próximo desses lojistas, a gente começa a gerar uma nova solução, começa a pensar em qual que seria a solução para os comunicados e para essas atividades que eles têm. A primeira versão que a gente que é proposta, ela acaba parecendo uma solução muito extensa, vai necessitar um tempo muito extenso para desenvolver e para conseguir testar. E mesmo se a gente pensar em cortar e gerar um MVP, ainda existem algumas dúvidas que a gente não tem clareza de qual seria a priorização, como que seria o melhor corte para atender e gerar valor mais rápido. Bom, dito isso, o que a gente decidiu fazer? Utilizando uma ferramenta de mercado, a nossa proposta foi utilizar uma ferramenta de mercado para gerar esse aprendizado mais rápido, para já gerar esse valor para os lojistas e para eles já começarem a utilizar. Em 15 dias, a gente faz a configuração dessa ferramenta de mercado, entendendo quais seriam as atividades, qual seria o fluxo de trabalho dos lojistas, e já coloca para eles utilizarem. E faz durante 30 dias o acompanhamento dessa utilização. Logo nos primeiros 5 dias, na realidade, a gente já começa a tirar aprendizado pela proximidade com o usuário final. Então, a gente está diretamente lá com o lojista. E é interessante que logo nessa primeira parte dá para perceber que existe uma diferença entre o que a indústria acreditava ser prioridade e aquilo que o lojista vê como prioridade. Então, existe esse equilíbrio que vai ser necessário fazer na hora de desenvolver a solução, e esse aprendizado já mostrou para a gente que a priorização ela deveria ser um pouco diferente daquilo que a gente tinha antes de colocar esse experimento. Outra coisa que acontece também é que outro detalhe importante desse experimento é que a gente percebe também, só lembrar qual que é, tá, só pegar a anotação aqui. Além do conhecimento de dia a dia, que a gente começa a entender melhor o lojista, a gente também começa a entender melhor quais são os diferentes perfis e como que isso vai influenciar não só no nosso estudo e no nosso aprendizado, mas também como ele vai influenciar na nossa priorização. A gente não podia simplesmente olhar os lojistas como uma pessoa só, digamos assim, mas precisaria ser os grupos diferentes que tinham necessidades diferentes. Esse era mais um desafio na hora da gente priorizar e na hora da gente gerar a nossa primeira versão do software. Will, Oi? Temos uma pergunta aqui. Opa. Qual é a sua visão com relação ao design de uma arquitetura interativa? Uma vez que estamos validando o produto interativamente com o usuário através de ciclos curtos, como construir e planejar uma arquitetura que será escalável em produção, uma vez que novos requisitos de negócios podem aparecer com a validação do usuário e, com isso, mudar a arquitetura planejada? Eu queria só dar uma palhinha aqui, o Will e Ivan, fiquem à vontade para me complementar, né? A gente, inclusive, usou o termo de arquitetura evolutiva. Imagina aí, André, que a gente está falando de algo similar, né? No fim das contas, o que a gente entende é que, assim, muito embora a gente faça implementação de ciclos curtos, tal, é importante que a gente entenda qual é o propósito do produto e a gente tenha minimamente uma visão daquilo que o produto almeja ser, né? Quando a gente tem essa visão de todo, a gente consegue colocar numa ordem de prioridade aquilo que a gente vai atender. Eu acho que um dos segredos que a gente aprendeu muito com a mão na massa aqui é que o uso da arquitetura evolutiva, o uso ele está intrinsecamente ligado com o conceito de produto mínimo e experiência mínima, onde você consegue fazer um produto
onde ele não tem todas as capabilities arquiteturais logo no primeiro lançamento, mas ele é capaz de gerar uma experiência para o seu usuário final, para você aprender com ela. E, obviamente, você não vai fazer esse launch da versão mais reduzida para todo o universo de clientes que você tem, né? Então, uma estratégia de piloto amarrada a esse modelo de desenvolvimento começa a fazer todo sentido. Então, quando a gente fala de falhar rápido, a gente também fala de falhar pequeno, né? Então, eu crio uma primeira versão de produto que tem um subconjunto ali de funcionalidades que a gente precisa validar se serão um sucesso para o meu usuário final, a gente desenvolve para a escala necessária para um piloto pequeno, sempre observando princípios de design que vão nos ajudar com escalabilidade, que vão nos ajudar com questões que a gente enxerga que no futuro a gente vai precisar encarar, né? Então, principalmente quando a gente fala de performance, que é um dos pontos que você colocou, né? A gente criar um design que seja performático é uma preocupação de dia zero que a gente tem. Agora, a gente não precisa ter a preocupação de dia zero de testar esse produto, que é uma experiência mínima, em alta escala, porque a rigor ele vai crescer de acordo com o rollout desse piloto e o sucesso dos nossos experimentos, né? Ciclo a ciclo. Espero ter respondido. Will, pode seguir. Caso tenha ficado alguma coisa, André, pode colocar aí nas perguntas, a gente retoma o assunto posteriormente. Isso. Inclusive, até já ligando a essa resposta, quando a gente entrega a primeira versão funcional em 3 meses, parte do que a gente entrega não é só, e parte do planejamento não envolve só a priorização e as atividades funcionais e tudo aquilo que vai gerar valor para a gente já começar a medir e aprender, mas também definir qual que é o grupo que vai testar. Então, aquela experiência que a gente fez inicialmente, que mostrava que existiam perfis diferentes, e os perfis diferentes tinham prioridades diferentes no dia a dia de lojista, também influenciou a forma como a gente entregou o software. Então, a gente começa com um grupo pequeno, mas diverso, com vários tipos de lojistas diferentes, e conforme essa aplicação ela vai caminhando e a gente vai priorizando e colocando novas atividades, a gente também vai aumentando esse público e também vai fazendo um equilíbrio entre validar e validar performance e gerar melhorias para performance quando necessário e gerar novas funcionalidades. Então, um ciclo constante de você aprender, ouvir o usuário, trazer essa informação para dentro de casa e conseguir trabalhar os requisitos funcionais e não funcionais em conjunto. Você conseguir evoluir a arquitetura conforme você evolui as funcionalidades da aplicação. Se me permite, eu só complementar a resposta. Segue, boa, né? Segue, é que a arquitetura evolutiva, ao mesmo tempo que essa abordagem permite validar hipóteses de negócio, a arquitetura evolutiva também permite validar hipóteses do desenho arquitetural adotado, né? Então, padrões de uso do nosso público-alvo e possíveis gargalos com aplicações nas quais a gente depende, integrações, acabam se tornando visíveis uma vez que você tem esse produto mínimo em ambiente produtivo, disponibilizado mesmo que seja uma base reduzida. E os feedbacks que a gente tinha e a proximidade que a gente tem com essas pessoas, por ser uma base reduzida, é um feedback muito rico. Ele não é somente quantitativo, mas ele também é qualitativo. As pessoas que estavam utilizando, elas tinham contato direto com a gente para falar daquilo que elas estavam sentindo falta na ferramenta, daquilo que precisava estar presente na ferramenta o mais cedo possível, para elas já considerarem aquela ferramenta oficial, para elas de fato começarem a utilizar. E eu queria completar com 2 informações, uma voltando para o experimento, que foi bem interessante. O aprender rápido, ele podia ter gerado o seguinte aprendizado: não é necessário desenvolver nenhum software, a ferramenta de mercado, ela atende completamente necessidade. E esse seria um resultado tão bom quanto o outro que foi gerado para o cliente. Porque se a ferramenta de mercado já é suficiente, então significa que ainda mais rápido e sem precisar de personalizações, havia uma entrega e já havia um valor que podia ser gerado. Mas, ao utilizar essa ferramenta, ficou claro que existiam várias personalizações e várias funcionalidades que eram bastante ligadas à própria companhia, que a gente não podia
que não podiam ficar de lado e que não tinham como ser implementadas. Então, nisso, a gente começa a desenvolver uma nova ferramenta. E, por último, a Dados, que é o último quadrinho aí de Data Driven, ele foi presente do início ao fim, não somente na fase de experimento, mas todos os sprints, em todos os PDCAs, em todas as interações e conversas que a gente tinha com o cliente e com o usuário final, os lojistas, Dados fazia parte da conversa. A gente analisava como as pessoas estavam utilizando a aplicação, como elas executavam as atividades que tinham sido colocadas, com que frequência, quais eram os perfis, e isso gerou muito insumo para as priorizações e para as funcionalidades que a gente trouxe para a ferramenta depois. Então, inclusive de conseguir identificar que existiam perfis que precisavam ser mais incentivados que outros para utilizar, que precisavam de outro tipo de ferramenta, e até para enxergar uma coisa que no início parecia bastante natural e depois também se mostrou não ser, que a gente acreditava que as atividades em geral seriam iguais. Se os comunicados são iguais, as atividades são iguais, todo mundo precisa, em geral, fazer a mesma coisa com algumas personalizações. Mais para frente a gente descobre que isso muda muito dependendo do perfil do lojista e que eles gostavam bastante da possibilidade de poder ter o máximo de controle das atividades do dia a dia. E tudo isso foi gerado a partir de dados que a gente coletou de uso, de entrevista e do contato direto. Então, isso Legal. É bem consumidor no centro. Legal, acho que tem 2 pontos aí, só para a gente avançar para o próximo, né? É importante dizer o quanto que o cliente ele mostrou felicidade por fazer parte, né? Mostrar que o que ele pedia rapidamente estava de volta na mão dele, né? Já tangibilizado no produto. E também o efeito colateral positivo é de muita segurança para a equipe de produto, que viu, através de dados, o engajamento subir, né? Então foi um ganha-ganha bastante poderoso. Acho que agora a gente pode ir para o próximo caso. Ivan? Eu vou assumir aqui então. Eu vou apresentar para vocês este segundo caso, onde acho que o destaque aqui é como a gente procurou e obteve excelência operacional, adotando um modelo de entrega de qualidade, mecanismos de qualidade amarradas às entregas de código e funcionalidade, né? Então, o contexto que encontramos aqui quando enfrentamos este desafio aqui, né, é que havia uma série de produtos digitais que eram disponibilizadas para o público-alvo, né, do nosso cliente, e essencialmente plataformas aqui de compra e de pedidos. E um detalhe importante é que esses produtos eles eram suportados por um ecossistema complexo aí de integrações, né, múltiplas ferramentas customizadas e de mercado, e com processos particulares de cada um seu, então havia uma dificuldade, né, e aqui fica evidente o problema, o desafio que a gente teve que encarar logo no princípio, né. Dado essa diversidade aqui de fluxo, de processos e de validação, de governança, disponibilizar novas versões destes produtos digitais para este público era bastante demorado, pois a gente tinha que seguir, o cliente tinha que seguir uma série de processos, muitas vezes manuais, de garantia de qualidade, além também de exigir critérios de governança e de validação, testes regressivos que tocassem todos esses sistemas para evitar qualquer tipo de impactos, né, especialmente em datas críticas, né, para a indústria, e mesmo assim, quando havia, né, algum problema que de fato chegava, né, em ambiente produtivo, a gente sabe que não adianta, por mais que você endureça o processo, alguma coisa sempre vai passar. Este modelo amarrado impedia até um tempo de reação adequado, né, para corrigir esses problemas que estavam na mão dos usuários. Então, o desafio aqui era grande, por isso que a gente fala bastante o foco deste caso aqui é a parte de qualidade. Mas antes de chegarmos em qualidade, acho que é um mecanismo aqui, ou uma prática super relevante, que eu acho que acaba acontecendo em todos os casos apresentados, é a adoção de um CI e um CD, Continuous Integration Delivery, bastante maduros e bastante eficientes, tanto em relação a tempo, como a qualidade da execução dele, para que isso possa acelerar esse processo aqui de disponibilização, né, de novas versões.
Amarrado a isso, uma busca por excelência operacional. E a gente cita aqui monitoramentos e alertas para tentar antever problemas que estejam com o usuário, né, que antes que o usuário reporte, né, ou mesmo antes que ele perceba, né, a gente poder identificar esses problemas. E neste ponto, até acho que vale citar um mecanismo interessante que acelera bastante esse tipo de reação aqui, reduzindo esse tempo, que é a adoção de feature toggle, né, que nos permite isolar e ativar partes da aplicação, partes do código, de fato, sem necessidade de um novo deploy, de uma nova versão. Isso de maneira bastante transparente e de fácil acesso, inclusive para o time de negócios, né? E, por último, as práticas de qualidade built-in, totalmente amarradas às entregas. Então, cada evolução da aplicação, seja funcional ou não funcional, sempre garantidas ou suportadas por uma suite de testes completa, madura, distribuídas em uma pirâmide customizadas para o nosso cenário, né? Então, focando nos pontos críticos, com base na tecnologia, no stack adotado ali, bem como visando particularidades, como, por exemplo, necessidade de validar integrações, sistemas que têm maior e menor disponibilidade, né? E, da mesma forma, a parte de monitoramento e também está ligada nesse ecossistema aí de integrado, né? Então, adotando essas práticas todas aqui, a gente obteve resultados significativos e que é legal apresentar aqui, né? Acho que logo de cara a gente já pode falar vou começar pelo segundo, que é a redução do lead time. Então, o lead time da disponibilização das versões desses produtos digitais, mesmo nesse cenário complexo de integrações, foi reduzido em 80%, ou seja, aumentamos drasticamente a velocidade de entregas de novas funcionalidades ou de novas versões deste produto, além de entrega de correções em tempo mais rápido ainda, né? Com as práticas de qualidade, a gente também não só obteve a velocidade, mas como a gente obteve também uma taxa de sucesso elevada nas implantações. Então, as entregas não só eram rápidas, mas também eram bastante estáveis, né? Mesmo se comparadas com um processo manual clássico, mais burocrático. O interessante desses dois pontos aqui de se falar é que os dois resultados, né, as entregas e as entregas com qualidade, dava visibilidade da qualidade como um todo, não só da qualidade do produto, como a qualidade do processo que a gente estava aplicando. Isso é interessante até porque quando a gente fala de excelência operacional, qualidade built-in, a gente avalia não só a qualidade da aplicação, do código produzido, mas também a qualidade do nosso processo, né? E sempre amadurecendo, sempre buscando oportunidades, então, de melhorar o nosso CI, por exemplo, o nosso fluxo de trabalho, o nosso fluxo de desenvolvimento. A gente analisa por métricas, não só os indicadores do produto, mas os indicadores do nosso processo também, e a gente sempre acaba encontrando oportunidades de otimizar isso, visando as necessidades do nosso usuário final, né? Então, por último aqui, eu quero citar aqui um exemplo notório aqui do uso do feature toggle, que eu mencionei anteriormente. Com essa visibilidade da qualidade e do tempo de reação rápida, né, isso provocou naturalmente uma mudança na postura, né, do cliente em confiar nesse modelo de entrega. Com isso, o feature toggle, por exemplo, que era uma feature, que era um mecanismo que não era muito adotado anteriormente, ele foi tratado com naturalidade. A equipe de negócios naturalmente absorveu essa prática, né? E eles tendo acesso a essa funcionalidade, a gente teve exemplos reais onde uma instabilidade em ambiente produtivo, que era causada por uma integração terceira ali, foi rapidamente identificada e a própria equipe de negócios, sem nenhum suporte da equipe de desenvolvimento, sem nenhum suporte de operação, desabilitou essa funcionalidade, trazendo o ambiente produtivo num estado ali de funcional novamente, e posteriormente acionando para ser tratado com calma, né, a solução deste problema, que também evidentemente teve uma correção rápida dentro deste modelo de entrega citado, né. Então, acho que esse ganho de confiança, que inclusive gerou uma
uma mudança em processos internos, né? Então, todo aquele ciclo manual de validação, de governança, fomos conquistando aos poucos, né? Através de indicadores, através de feedbacks dos usuários, e pudemos transformar esse modelo de alta qualidade através de validações manuais, muitas vezes feito até por empresas terceiras, né? Para poder tirar um viés ali da indústria, né? Mas obtendo até níveis superiores, né, de qualidade deste produto com essas práticas totalmente ágeis e muito mais eficientes para esse modelo de entrega. Muito bem, muito bem. Só, talvez fechando aí, né, Ivan, no fim das contas, toda essa questão aqui de prática, de automação de teste, né, de uso de monitoramento, direcionar por dados, ele acaba resolvendo o problema do cliente muito na linha de entregar para ele um produto que faz aquilo que promete, né? E isso a gente conseguia ver por ser muito direcionado a dados que refletia positivamente no engajamento e no uso da aplicação, né? Isso fazia com que, no fim das contas, o objetivo do nosso cliente, da companhia que nos contratou, fosse atingido no fim das contas, mas através da felicidade aí do cliente. Totalmente, né? Esse é um ponto importante de trazer, né, Cledson? Porque instabilidades no sistema, e como a gente tem esse cenário complexo de integrações, acabava gerando muita insatisfação, frustração às vezes, né? Você precisa ali ter um produto, você precisa fazer uma compra por uma determinada ocasião, e não ter o sistema respondendo de maneira adequada gera muita frustração e falta de confiança nessa plataforma, né? Então, essa suíte toda ajudou a gente, né? Até reitero a parte de excelência operacional, né? Monitoramento e inclusive partes dos testes da pirâmide, né? Que permitiram também, neste mesmo produto aqui, identificar problemas que não estavam presentes, não foram identificados em nenhum momento ao longo do desenvolvimento, dado uma integração que passou por uma alteração em ambiente produtivo, sem ter sido comunicada aos times, né? E a gente pôde, na reta final ali, antecipar esse problema antes que ele ocorresse, através das ferramentas de monitoramento e nem chegando a encontrar o problema que seria evidente em produção, assim, um erro crítico. Muito bem. Podemos ir para o próximo? Podemos. Então mesmo vou continuar aqui, fiquem à vontade para tecer comentários e fazer perguntas, né? Mas agora eu apresento no terceiro caso o modo como o desenho de solução, né? A gente volta até linkado com a pergunta que foi feita anteriormente, acho que pelo André, né? Como que o desenho da arquitetura, né, o desenho da solução pode contribuir para esse modelo ágil aqui. Aí, neste caso, eu vou focar um pouco na parte de coleta de feedback, mas como essas ferramentas, a solução arquitetural pode contribuir com essa necessidade de coleta de feedback acelerado. Então, para este case aqui, o contexto é que existia já uma hipótese que o cliente perseguia, né, que ele queria validar, que um novo canal de vendas desta plataforma de pedidos pudesse provocar um aumento significativo do ticket médio, entre outros indicadores de negócio e financeiros que também eram secundários ali, mas que também eram almejados. Eles eram importantes, mas para validar essa hipótese neste novo canal, o tempo seria bastante elevado, né? Então, o desafio que a gente tinha aqui era conseguir validar essa hipótese para garantir que estávamos indo na direção certa, né? Mas sem ter que incorrer em todas as possíveis burocracias ou dificuldades técnicas e arquiteturais ao disponibilizar um aplicativo mobile que fosse compatível com a base de usuários que a gente tinha, com o nosso público-alvo, né? E, além disso, garantir que este canal ele fosse atraente o suficiente, tivesse estabilidade, confiabilidade suficiente, de modo que este público utilizasse este canal em detrimento dos outros existentes, onde eles já estavam acostumados, né? Então, deveria ser rápido, deveria permitir coleta de feedbacks para validar a hipótese e deveria também ser interessante através de uma experiência agradável, né? Não só o uso da plataforma, mas a experiência de uso deveria ser interessante, mais interessante do que a plataforma atual, né? Então, só um ponto, Ivan, para colocar, né?
quando a gente fala de garantir engajamento, a gente quer dizer também que como esse novo canal foi desenvolvido do zero, a gente praticou muito a questão de experiência mínima e era muito importante ver como aquele produto pequeno ele era utilizado, como que feedbacks a gente pegava e como a gente mandava uma nova versão que resolvesse os gaps encontrados rapidamente, né? Acelerar aquele ciclo de desenvolvimento que eu falei no começo era um grande diferencial para esse case. Perfeito, né? Esse acho que é o primeiro ponto que aparece aqui nas nossas práticas, né? Nas estratégias que a gente adotou para enfrentar este desafio aqui, que é um backlog totalmente dirigido por hipóteses, né? Para isso é necessário, como o Cletson falou, fazer uma estratégia de MVP ou de MVX, né? De experiência mínima do usuário, e sempre repriorizando as entregas, as funcionalidades em função dos feedbacks coletados, né? E da mesma forma que o citado no caso do Will, no caso 1, feedbacks tanto qualitativos como quantitativos, né? Então, seguindo aqui, acho que está em todos, né, as práticas de entrega ágil, Continuous Integration, Continuous Delivery, são práticas que habilitam este modelo e são, acho que, essenciais na maioria dos cenários de produto digital aqui. E aqui a gente destaca a arquitetura evolutiva, né? Então, a gente tinha nesse cenário aqui a visão de uma arquitetura completa que entregaria esse sistema, mas a gente levaria bastante tempo e quando chegasse na mão do usuário já poderia estar defasado, já poderia ter se distanciado um pouco do que era necessário. E lembrando que um novo canal tem necessidades particulares, né? Então, só observar a massa atual de usuários não seria suficiente para garantir que o fit deste produto aqui tivesse adequado, né? Tivesse interessante para esse público-alvo. Com isso, também aliado a parte de aprendizado rápido e falha rápida, né? A gente precisou de bastante foco em Data Analytics e PDCA de produto. Então, conforme eu falei, coleta de feedbacks qualitativos e quantitativos que iam alimentando o nosso processo de PDCA, alinhando sempre as necessidades de negócio, os indicadores financeiros e metas ali estabelecidas para o produto, junto com esses feedbacks, eram trazidos num processo bastante rico de verificação e decisão dos próximos passos do produto. Isso aqui foi essencial para guiar o desenvolvimento desta frente aqui, né? Da mesma maneira, a qualidade se torna indispensável, né? Se você quer manter o engajamento do usuário, ganhar confiança neste novo canal, nessa plataforma, além de conseguir medir eficazmente, né, o uso deste novo canal, a qualidade precisa estar ali presente para que isso não gere frustrações e a gente possa causar qualquer tipo de atrito no uso deste novo sistema, né? Ivan, Pode falar. posso fazer uma contribuiçãozinha rápida aí? Até para a gente aterrizar um pouco, né, para a questão de mobile, né, e da arquitetura escolhida. Nesse contexto que a gente precisava ter feedbacks mais frequentes, a gente entendia que a maneira de conseguir feedbacks mais frequentes para evoluir o produto era, de fato, utilizar um stack de tecnologia que fizesse com que o controle das nossas entregas estivesse mais na nossa mão, menos dependente de lojas de aplicativo, esse tipo de coisa, né? Você pode falar um pouco da stack adotada? Perfeito, né? Entrar nesse ponto justamente agora, né? Então, a loja de aplicativos, apesar de ter o seu valor, ter um canal adicionado ali, né? Ela colocava alguns impeditivos ou algumas dificuldades para esse processo acelerado, né? Então, entre elas, o attrition de usuários, né? Então, um determinado usuário, ele poderia ter dificuldades em instalar o aplicativo e garantir que está sempre na versão mais atual e a gente não ter uma coleta de feedbacks mais próxima do real, né? Inclusive, surgiu nos feedbacks, né, que alguns usuários talvez não teriam dispositivos adequados para rodar uma determinada tipo de aplicativo. Reclamações que a gente ouve com frequência, né, não tem espaço no dispositivo mobile e tal. Então, a stack adotada para isso daqui foi voltada para o uso de PWA, né, de aplicações web progressivas,
que essencialmente são aplicações web, então a gente já tem stack conhecido que a gente já tinha adotado na indústria, já tinha um nível de maturidade adequado, né, utilizando a React com TypeScript e uma stack padrão de desenvolvimento web orientada a serviços em API REST. Então, isso simplificou bastante o processo de desenvolvimento e podendo simplificar até o desenho da arquiteturas e bastante também a simplificação dos requisitos não funcionais, né? Para fazermos uma entrega acelerada, a gente não precisava fazer uma validação em uma diversidade, uma infinidade talvez de dispositivos. A gente tinha uma experiência mais padronizada no ambiente web, mas ao mesmo tempo entregando uma experiência de aplicativo, que é o que o PWA nos permite aqui, né? Então, acho que esse aqui é um exemplo bastante simbólico aqui do uso de arquitetura evolutiva, né? Então, o uso de PWA permitia essas experiências e coletas que a gente almejava, e ao mesmo tempo também permitia uma expansão, como a gente vai ver aqui nos tópicos a seguir, né? Então, deixa eu até só um comentário rápido, que eu acho que é interessante, porque mostra até o roadmap, né? Quando a gente escolhe PWA, a gente tem a visibilidade no roadmap que existe não existe nada na vista imediata e médio prazo que vai exigir que a gente precise de um aplicativo, precise ser nativo. Então, não existe a preocupação de que a gente está no Sprint 1 desenvolvendo PWA e no 2, por exemplo, aparece alguma funcionalidade que a gente não consegue atender. Isso, ele acontece, como o Ivan vai falar, isso acontece naturalmente com o tempo, das pessoas quererem utilizar o aplicativo como um aplicativo nativo, mas até parte da evolução da arquitetura a gente previu isso. Inicialmente, a gente pode iniciar com PWA, mas consciente de que existe um ponto em que vai precisar se tornar nativo. Então, o desenvolvimento ele começa com essa visão mínima, mas já com a visibilidade de como vai ser no futuro. Isso conversa totalmente com a pergunta do André, né? Perfeito. Arquitetura evolutiva, né? A gente tinha clareza, né? Então, a gente sabe as limitações e em que momento elas deverão ser tratadas, né? Então, a arquitetura pode ser abordada desta maneira, né? Você não precisa fazer o tal do big upfront design, não precisa fazer o desenho máximo da solução, só precisa saber encaixar as peças certas para que ela permita esta evolução de forma gradual, né? Então, bom, com a adoção dessa diversidade aqui de práticas, né, e técnicas que a gente mencionou, os resultados surgiram também logo após o lançamento do produto mínimo aqui, né? Então, as versões novas eram disponibilizadas aí a cada 3 dias, então um tempo bastante interessante, e a gente tinha garantia que toda a base de usuários estava nessa mesma versão. Então, a coleta de feedback dessa nova versão podia ser comparada com a da versão anterior e termos números bastante expressisos sobre as hipóteses que a gente estava querendo validar, né? A arquitetura evolutiva permitiu também um crescimento bastante acelerado do produto. A gente fazia entregas mínimas e sempre fazendo as evoluções arquiteturais mínimas para habilitar aquelas funcionalidades, né? Então, a cada ciclo, ouvíamos ali os feedbacks, tanto através de entrevistas remotas ou presenciais, usando técnicas ali de coleta de experiência de usuário, né? Então, com especialistas aí no time de produtos observando o uso e padrão de uso desses usuários, também com as técnicas de analytics e identificação de dados, né? Com base nos dados de analytics. Então, todas as features, e isso acontecia de fato, né? Prioridades que estavam claras, talvez, nas primeiras sprints, de repente se notavam ali que não eram as mais importantes e outras que nem tinham sido pensadas, de repente surgiam como essenciais, né? E colocar isso na mão do cliente, do usuário final ali, desde o começo, permite estes insights aí, abre uma miríade aí de possibilidades e até ajuda a identificação do roadmap funcional desta aplicação, né? Então, é claro que o PWA tem trade-offs que tem que ser feitos, como o Will mencionou, né? Mas colocados dentro de um plano, de um roadmap arquitetural, é bastante possível, bastante tranquilo de se focar nos benefícios que ele traz. E veja, né, Ivan, eu acho que ir para fazer esse tipo de mudança de abordagem não é uma decisão fácil, né? O estudo de trade-off ele foi muito feito, o risco de a gente
aparecer no nosso roadmap alguma feature que não fosse suportada por PWA, era um risco que a gente acompanhava sprint a sprint, tá? Mas pelo fato de a gente ter aquele alinhamento de colocar o cliente no centro e, no fim das contas, ser motivado por acelerar as entregas, foi uma aposta que, até pelo fato da gente ter feito uma boa gestão dela, entregou frutos muito positivos, né? De novo, para o cliente, porque ele estava no centro, e, por conseguinte, pela empresa, nossa parceira, aí, que desenvolveu o produto digital. Muito bom, né? Então, fechamos. essa... Já deu tempo? Não, se quiser, acho que tem mais um minutinho aí, Ivan. Então, só para finalizar, né? Então, essas features de aplicativo, de fato, surgiram com o tempo, né? A gente validou que, de fato, elas não eram essenciais, mas a arquitetura evolutiva permitiu que esse PWA fosse empacotado no aplicativo mobile depois, também com tempo de desenvolvimento e entrega bastante acelerado, né? E enquanto a gente economizou no tempo de uma arquitetura maior, de uma solução técnica mais complexa, a gente pôde dar uma experiência do usuário bastante interessante. Isso chegou até ser discutido, que essa aplicação PWA passasse a substituir a aplicação web, né, que não tinha uma experiência totalmente focada que não era user-centric, né, não foi construída dessa maneira, né. E o fato do PWA, mesmo sendo uma solução simplificada, ainda assim teve uma satisfação, um feedback muito, muito positivo dos clientes, possibilitando essa estratégia. Acho que Acho que esses foram os 3 cases principais que a gente trouxe, né? A gente queria colocar algumas considerações finais, né? Que resumem um pouco o que a gente disse. Hoje em dia fala-se muito, né, sobre a transformação digital, e acho que a provocação que a gente quer colocar aqui vai muito na linha do que a gente disse, né? A gente precisa olhar para os problemas que a gente tem à mão e começar a pensar diferente, né? Acho que essa primeira frase, ela materializa muito esse pensamento, né? Ainda que sua jornada seja colocar a transformação digital dentro da companhia que você trabalha, a jornada começa do ponto que você está. Então, você deveria utilizar os problemas de negócio que você tem à mão como oportunidades para testar algo diferente, né? Pequenos problemas propiciam que você crie experimentos pequenos e acelere seus aprendizados, né? Então, é importante que nós, enquanto desenvolvedores, enquanto arquitetos, a gente olhe para o problema com esse viés de oportunidade, né? Como que eu posso utilizar esse trabalho para aprender algo novo e, aprendendo esse algo novo, trazendo algo diferente para a minha vida enquanto profissional e trazendo uma inovação para dentro da empresa que eu trabalho, né? E nessa linha também, a gente colocou aqui a pirâmide de Shook, né? O John Shook, ele é um nome muito conhecido no universo do Lean aí, e ele fala muito sobre metodologias de mudança de comportamento, né? E no passado você via muito quando uma empresa queria fazer uma mudança cultural relevante dentro dela, o movimento da pirâmide era de baixo para cima, né? Havia um trabalho grande no desenho do que será essa nova cultura, né? Muitas vezes até consultorias envolvidas, e uma vez que eu faço esse trabalho que leva muito tempo, eu começo a desenhar processos para lá na frente mudar o dia a dia das pessoas que trabalham, né? O modelo que a gente está propondo, que é muito apoiado na visão do John Shook, é o movimento contrário, né? Assim, todo dia a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente, né? E se a gente usar bem essas oportunidades, a gente com as falhas a gente aprende, com os sucessos a gente ganha confiança, e se a gente conseguir replicar os cases de sucesso, esses cases de sucesso eles acabam sendo promovidos a padrões que vão mexer nas atitudes dos nossos times, né, das nossas equipes, né? E uma vez que eu consigo escalar esses cases de sucesso e gerar novos cases de sucesso com consistência, isso com certeza vai entrar de forma muito orgânica na cultura, né? Se a gente volta a falar isso do ponto de vista de arquitetura, né, de utilizar os problemas do dia a dia como oportunidades de incrementar, a gente volta a falar muito da arquitetura iterativa, arquitetura evolucionária, que é bem na figura que o Gromit coloca aqui, né? Se eu estou com um cliente no centro, eu tenho que estar olhando, gerando minha arquitetura de forma que eu habilito meu próximo passo do cliente. E com essa paz de espírito que ele está na figura aí, né?
você tem a ideia do plano, você tem a visão que vem a longe, mas você constrói incrementalmente a estrutura. E é lógico que a gente não pode esquecer de colocar o cliente nessa história, né? Tem o Wallace no fim do trenzinho ali, embarcado na jornada de crescimento e de satisfação do produto digital gerado. Acho que é isso, pessoal. Em termos da apresentação, a gente finalizou a descrição dos cases. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, algum comentário para compartilhar conosco aí. Sobraram alguns poucos minutos, mas estamos à disposição. Também queria dizer, né, se no perfil aí eu deixei o meu contato, né, então se vocês tiverem interesse de entrar em contato e aprofundar a discussão no momento posterior, tem meu contato do LinkedIn ali, meu e-mail, vocês podem procurar depois. Tem uma curiosidade técnica do Eduardo aqui, né? Eu leio aqui. Vai lá. Do PWA foram para qual tecnologia mobile? Para fazer essa transição, a gente utilizou o Capacitor. Então, a partir da ferramenta do que a gente já tinha do PWA, o Capacitor fez o link entre o nativo e a aplicação que a gente já tinha. Fazer essa migração ela foi bem simples, na realidade, não foi algo que foi muito trabalhoso, gerou resultado rápido e a gente já conseguiu entregar em Android. Em iOS a gente conseguiu empacotar também e já estava partindo para fazer a entrega na loja da Apple também. O Capacitor é o mesmo da empresa do Ionic. Tá, os dois estão bem próximos. Sim, enquanto não aparece outra dúvida, só um comentário bem rápido que eu acho bem interessante de colocar o cliente no centro, é a satisfação que isso gera para todo mundo que está desenvolvendo a solução. E eu vou dizer principalmente o nosso cliente, ele conseguir se aproximar do usuário final. O exemplo que eu dei do lojista ou os exemplos que o Ivan deu dos usuários da aplicação, nosso cliente, ele consegue enxergar muito de perto quais são as necessidades e essa entrega rápida consegue gerar feedback muito rápido também. Então, a gente tem um cenário, inclusive, que aconteceu de uma funcionalidade que era muito pedida. No momento que ela foi publicada, 10 minutos depois, as pessoas já estavam utilizando. Foi muito rápido, porque as pessoas queriam muito, e a gente já começou a colher feedback de como que isso estava funcionando, e o nosso cliente ficou bastante satisfeito, porque era uma coisa que parecia muito distante, mas não. Simplesmente, em 2 semanas, a gente tinha isso na aplicação, já estava sendo utilizado, já estava gerando feedback, a gente podia ir para a próxima. Essa aproximação, é muito valorosa e o nosso cliente dá bastante valor também. Contribuindo também na divulgação, né, que acho que é interessante mencionar, de pertencimento, né, de ser ouvido, foi tão eficaz que elas mesmo se mobilizaram para divulgar as novas funcionalidades e as novas versões. Isso. Bem legal. Pessoal, como disse, né, colocamos nossos contatos, fiquem à vontade de nos procurar, deu o nosso time slot aqui, gostaria de agradecer a audiência de vocês. Disposição. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até mais.